Imagine um mundo sem árvores e tente pensar nas mudanças que precisariam acontecer para que nossas árvores evoluíssem das pequenas plantas primitivas que vieram antes delas. As primeiras florestas na história da Terra eram bem excitantes e deixaram uma marca no registro fóssil pela qual utilizamos hoje. Plantas pioneiras como o Archaeopteris se elevaram aos céus e alteraram a paisagem que antes era um vasto horizonte vazio. Mas depois que os primeiros conquistadores da Terra fizeram sua primeira incursão em terra, como eles se transformaram em arranha-céus da natureza? Como surgiram as raízes profundas, caules lenhosos e folhas fotossintéticas? Hoje, vamos entender como nosso planeta passou no reino das plantas para o domínio das florestas. Hey Paleonerds! Esse é mais um episódio sobre paleobotânica, e os cientistas precisaram de quase um século para encontrar evidências da transição de pequenos jardins a grandes florestas. Mas como exatamente as pequenas plantas primitivas se transformaram em árvores? Que adaptações lhes permitiram alcançar o céu e permanecer por lá milhões de anos? Durante o Devoniano Médio, entre 390 e 380 milhões de anos atrás, houve uma nova revolução na história das plantas. Um novo tipo de tecido começou a surgir, a madeira. E isso acrescentou mais força às plantas da época, permitindo que elas superassem seus ancestrais. As primeiras plantas realizaram o transporte de água entre as células por meio de um sistema intercelular. Infelizmente, isso nem sempre foi útil e limitou o tamanho desses primeiros conquistadores. As coisas mudaram com o desenvolvimento da lignina, um polímero químico que permite a formação de casca e madeira. As células lignificadas geralmente estão mortas e vazias, permitindo um excelente método de transporte de água dentro da planta. A celulose é outro composto-chave encontrado nas plantas. É difícil de digerir e é altamente resistente a danos. Isso, misturado com a camada externa lignificada, cria uma cobertura incrivelmente resistente para uma planta ambiciosa. Os caules das primeiras plantas logo ficaram revestidos com essas células lignificadas mortas e se transformaram em troncos grossos. As novas árvores, embora primitivas para nossos padrões, começaram a se espalhar pelas floras do mundo, crescendo muito e cada vez mais altas, e finalmente esse crescimento culminou em um dos maiores organismos a habitar o período Devoniano superior. Por mais vastas que fossem essas florestas, seriam totalmente desconhecidas aos olhos modernos. Durante esse período na história do planeta, o horizonte foi praticamente dominado pelas coroas titânicas de Archaeopteris. Seus fósseis foram encontrados em muitos continentes, inclusive na Antártida. Ela foi uma das primeiras árvores verdadeiras datadas de 370 milhões de anos atrás. Seu tronco de madeira tinha mais de 1 metro de espessura e ela era tão alta com incríveis 30 metros. Seus enormes galhos sustentavam folhas semelhantes a frondes. Suas raízes se espalhavam profundamente e amplamente, permitindo uma coleta mais eficaz de água e nutrientes. Essa árvore era uma progimnosperma, um grupo de árvores que se pareciam com gimnospermas, mas se reproduzem por meio de esporos em vez de sementes. Escondida entre esses grandes galhos estava outra adaptação que permaneceria com o reino vegetal até hoje, a evolução da gema axilar. Esses botões existem na axila, tipo um cruzamento de uma folha com caule, e produzem novos brotos ou novos ramos. A presença desses botões de crescimento significava que a árvore podia perder suas folhas e até mesmo galhos frondosos inteiros em tempos de dificuldades. É como se eles representassem uma apólice de seguro por perto. Isso torna a Archaeopteris talvez a primeira árvore de folha caduca, embora ainda não se saiba se ela cai anualmente ou apenas algumas vezes por mês. Mas isso não importa, porque o ciclo de decomposição e renovação dessas plantas aumentou a quantidade de solo nutritivo disponível. A madeira dessas árvores foi uma das principais responsáveis da geração do solo, que ocorreu no Devoniano.
Vou explicar por quê. O componente orgânico do solo chamado humus é composto principalmente de lignina quebrada, e o desgaste das rochas e a quantidade de dióxido de carbono que as árvores retiraram da atmosfera fizeram com que o CO2 caíssem drasticamente da metade do Devoniano até o final do período. E isso não foi nada bom para a fauna aquática. Coincidentemente, pode ser um dos prováveis fatores que levou à extinção em massa das espécies aquáticas. Árvores fósseis completas ou quase completas descritas na Escócia, Nova York e Alemanha oferecem descobertas extraordinárias de como as primeiras árvores cresceram tão altas com núcleos ocos. O grupo de plantas até então reconhecidos como as primeiras formas de árvores a aparecer eram as Cladoxylopsidos, com até 12 metros de altura. Elas tinham um tronco longo e afilado com galhos curtos distintos presos no topo para formar tipo uma coroa. A maioria das árvores hoje crescem através de um mecanismo simples. Elas têm um tronco sólido que fica maior a cada ano com a formação de um novo anel de tecidos lenhosos sob a casca. Ou seja, esses tecidos são formados por células do xilema que ajudou a mover a água do fundo para o topo da planta e aumentou então a circunferência para que essas árvores fiquem altas. Porém, nas Cladoxylopsidos, o xilema cresceu em um anel de fios paralelos individuais ao redor da planta externa do tronco. Isso fez com que a maior parte do interior do tronco fosse completamente oca, um perigo que faria a planta entrar em colapso. Mas o segredo delas foi descoberto em 2012 a 2015 por espécies com troncos perfeitamente preservados na China. Esses fósseis aí, por exemplo, foram descobertos no verão de 2012 e os pesquisadores trabalharam por 5 anos para desvendar seu significado. O que os cientistas aprenderam com esses fósseis foi incrível. A árvore fossilizada de 374 milhões de anos tinha uma anatomia complexa para uma das árvores mais antigas do mundo. Cada uma das muitas centenas de fios de xilema na árvore tinha seus próprios anéis de crescimento, adicionando tecido lenhoso ao redor regularmente. Uma célula muito importante das árvores, o parequima, parecia estar se proliferando em escala prodigiosa. Foi isso que forneceu o poder de separar os fios e expandir o diâmetro do tronco. Nenhuma árvore faz algo tão complicado hoje. No geral, a parte inferior do tronco desabou lentamente para formar uma nova camada e as grandes bases das árvores de fundo chato, características desse tipo de planta. O crescimento de Cladoxylopsidas tem que ficar na história como a forma mais complexa de se tornar uma árvore, e o seu crescimento foi uma adaptação-chave que estava ligada à capacidade de alcançar a luz solar. Com novas invenções sob e acima do solo, as plantas alteraram e moldaram a própria paisagem, e essas florestas fósseis em particular influenciaram muito como os cientistas viram a evolução das plantas por décadas. Uma mudança na velha ordem foi a redução da erosão do solo e a estabilidade das margens dos rios sinuosos. Embora seus cursos estejam mudando constantemente, as plantas de raízes profundas retardaram suas mudanças. O avanço das árvores altas permitiu a disseminação do ambiente pantanoso, alimentando um dos maiores desenvolvimentos ocorridos na evolução dos vertebrados. À medida que as folhas caem e as partes das plantas se decompõem, elas entopem e desoxigenam a água. Assim, os peixes de água doce precisam encontrar novas maneiras de obter o oxigênio. Uma maneira é pegá-lo diretamente do ar e desenvolver um pulmão. As árvores também tiveram uma grande influência na ascensão de vertebrados complexos em terra, especialmente quando se tratava de purificar o ar. Os pulmões dos vertebrados terrestres nunca teriam sobrevivido a um ambiente envolto de dióxido de carbono. No final do Devoniano, o incrível aumento de oxigênio continuaria até que o ar ficasse espesso com ele. Esse oxigênio forneceu fôlego de vida que permitiu que os animais evoluíssem em terra. E à medida que as florestas alternavam a atmosfera, a Terra ficou cheia de enormes faixas de pântanos no próximo capítulo de sua história, a Era do Carvão. O Carbonífero e o Devoniano foram períodos quentes e úmidos ricos em dióxido de carbono.
No final do Carbonífero, o clima tornou-se mais frio e seco, e as geleiras se espalharam pelo sul de Gondwana, e as florestas desmoronaram e deram lugar às gimnospermas no Permiano, com as coníferas mais conhecidas se destacando no Triássico. Os restos das primeiras florestas foram enterrados sob o solo e se decompuseram em tufa que comprimiu e aqueceu ao longo do tempo, tornando-se então o nosso carvão. Me entristece pensar que queimamos tão rapidamente essas florestas primitivas como nunca mais veremos. Então é isso, Paleonerds, até o próximo episódio!